Pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Eu trago para vocês hoje o livro Senhor das Moscas, de William Gerard Golding. Ele é prêmio Nobel de Literatura, ele ganhou esse prêmio em 1983, ele nasceu em 1911 e faleceu em 1993, vítima de insuficiência cardíaca. Esse livro é considerado um dos clássicos da literatura inglesa. O escritor, ele era dramaturgo, poeta, romancista, ele foi professor também lá na Inglaterra e ele participou da Segunda Guerra Mundial. Se alistou na Marinha e ele sabe muito bem o que é o espírito de selvageria do ser humano, né? Então eu acho que ele usou muito do que ele viu na Segunda Guerra Mundial para se inspirar em algumas cenas desse livro. Esse livro, ele trata de uma história, a princípio a gente pensa que é uma história infanto-juvenil, mas ele é muito da psique humana. Ele começa com um bando de crianças que caem numa ilha por causa de um acidente aéreo, inclusive lembra um pouco o seriado Lost, que tem até um monstro imaginário nessa ilha, né? Então esse avião cai na ilha, numa ilha do Pacífico, e um grupo de crianças se salva. Então, essas crianças estavam nesse avião e são as únicas sobreviventes. São crianças de 6 a 13, 14 anos, ou seja, de adolescentes, crianças mesmo, e pré-adolescentes e adolescentes. Então, são todos meninos, estudantes de escolas inglesas. A princípio a gente imagina que são duas escolas diferentes por causa dos uniformes e parece que é uma história, um conto infanto-juvenil no início. Então aparece no primeiro plano, nas primeiras páginas, o Ralph e o Porquinho. O Porquinho é um menino gordinho de óculos, é o mais inteligente da ilha, né? O mais pé no chão, o mais adulto, vamos dizer assim. Ele tem esse apelido por causa que ele é gordinho, né? O pessoal da escola deu desse apelido pejorativo para ele. Então ele usa uns óculos fundos de garrafa e esses óculos são uma peça fundamental na sobrevivência deles ali. Então eles encontram uma concha, e não é uma concha bivalve, é uma concha tipo um caracol grande. E eles têm a ideia de soprar essa concha para tentar atrair os outros meninos que porventura estivessem na ilha. E deu certo, eles sopraram, pareciam tipo um berrante assim. E aí chamou a atenção de todos os meninos da ilha e eles se agruparam. E teve uma votação e o Ralph, esse menino, a princípio, no início do livro, ele se torna o líder do bando lá, né, das crianças. Só que essa coesão entre o grupo não dá muito certo, não. O Ralph, ele tem a ideia de sair da ilha, então ele resolve fazer uma fogueira. Usa o óculos do porquinho para poder atrair a luz do sol e queimar grãos, gravetos e folhas secas, e dá certo. E eles conseguem fogo na ilha e começam a fazer fogo para tentar atrair avião, atrair algum navio que passasse pela ilha, né? Chamasse atenção. Então, a princípio, a ideia era essa. Cada um tentava deixar o fogo aceso, formavam turmas, e chegou o momento que a turma do Jack, que era de outra escola, pelos uniformes, a gente percebe que era outra escola, a turma do Jack começa a não querer mais participar disso. Forma um grupo de caçadores, eles começam a caçar. Então, nessa ilha onde tem vários porcos, porcos do mato, eles começam a caçar esses porcos. É uma ilha que lembra o Jardim do Éden, sabe, gente? Porque tem de tudo lá, tem coco, tem banana, eles não passam fome na ilha, não, é o Jardim do Éden. Aliás, esse aspecto do livro é muito da gente pensar do que realmente o ser humano precisa para viver, né? Então, assim, esses dois grupos, eles começam a se confrontar. Antes era um grupo só, agora são grupos rivais. E assim, a psique humana está retratada nesse livro.
O Jack é a parte tirânica da história. O porquinho é a parte da inteligência, que está sempre de acordo com a democracia. E o Ralph simboliza a democracia. Tem um outro menino que faz parte da turma do Jack, que se chama Simon. Ele já simboliza a parte espiritual da história. Então ele consegue sentir o Senhor das Moscas, consegue falar com o Senhor das Moscas. Então ele é a parte espiritual da coisa. E tem o Roger. O Roger é aquele que tem as mãos sujas da tirania. Ele faz parte do grupo do Jack. Então a gente fica imaginando como que meninos ingleses bem nascidos de escolas tradicionais da Inglaterra se tornam verdadeiros selvagens. Então o ser humano retratado aqui como uma pessoa que pode se transformar num selvagem do nada. Então é um psique da história humana. A história do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau cai por terra aqui, que segundo ele, o ser humano nasce bom, nasce ingênuo, nasce de coração puro. A sociedade que transforma ele no que ele é, no que ele pode se tornar. E aqui nesse livro é retratado exatamente que o ser humano não nasce assim tão bonzinho, de coração puro, não. Então é o psique do ser humano que está aqui. É um livro genial, um livro tenebroso. Como que o ser humano se torna tão selvagem? Esses dois grupos guerreiam entre si. E o Senhor das Moscas retratado aqui é a parte psicológica de tudo isso. Eu não vou contar mais, senão vou dar muito spoiler. Mas assim, traduzindo, Senhor das Moscas quer dizer Beelzebub. Lembra da história da Bíblia? Que Beelzebub é praticamente o mal, o demônio. Então, imagina o que tem nessas páginas desse livro. É um livro sensacional, é um clássico da literatura inglesa. A gente tem que ler ele com olhos críticos, tentar colocar na vida real o que acontece com o ser humano, como ele consegue se tornar um selvagem, né? Muito interessante o livro, eu aconselho ler, eu não me arrependi, é um livro extremamente interessante, trata do psicológico do ser humano. E é isso, obrigada por ter assistido, beijos e até a próxima.